A paz do Senhor, queridos, aqui Pastor Elcio Rodrigues, chegando para o estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje eu quero te convidar para estudar comigo a lição número 7, com o seguinte tema: uma igreja que não teme a perseguição. As perseguições contra a igreja de Jerusalém começaram logo cedo. Jesus havia anunciado aos seus discípulos quanto aos tempos difíceis. Mas, antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Lucas 21, 12 e 13. A fé cristã defende princípios exclusivos do reino de Deus. É desse choque que nascem as perseguições, conforme disse Jesus. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. João 15, 18 a 20. Ao longo da história, a igreja tem sofrido toda espécie de perseguições. São agressões físicas, oposições teológicas, discriminação religiosa e social, críticas intelectuais, etc. Nem sempre a proteção que o Senhor promete aos seus discípulos é no sentido de os livrar da morte física. Milhares de cristãos já foram mortos pela sua fé. Certamente o livramento para estes não foi a preservação física, mas a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Naqueles dias em Jerusalém, Estevão foi morto por apedrejamento e Tiago, irmão de João, foi morto à espada. Tanto os judeus quanto os romanos perseguiam a igreja do Senhor. Mesmo diante das promessas de livramentos e proteção, ainda continuamos sujeitos aos sofrimentos e às perseguições por amor a Cristo. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, 2 Timóteo 3,12. Paulo, que fora um implacável perseguidor da igreja, disse: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 36 a 39. Gostaríamos muito de poder dizer que Deus preserva todos os seus escolhidos da perseguição e da morte, porém isto não é verdade. Basta lembrar que os apóstolos, menos João, foram todos martirizados. Porém, mesmo diante de toda a pressão do mundo, não devemos temer a perseguição. O Senhor sempre foi e sempre será o nosso refúgio e fortaleza, conforme recitou o salmista. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. Salmo 46, de 1 a 5. O nosso lema deve ser: porque nenhum de nós vive para si, nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Romanos 14, de 7 a 9. Ponto de número 1. A igreja perseguida. Os perseguidores. Quem eram os perseguidores da igreja de Jerusalém? Atos 5 menciona 3 grupos: os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. Quase todos os saduceus eram sacerdotes, inclusive o sumo sacerdote,
que presidia o Sinédrio. Estavam mais presentes no governo do templo, ao passo que os fariseus governavam principalmente as sinagogas. Dentro das classes religiosas, os saduceus eram os mais poderosos. Eles já haviam tentado atrapalhar o ministério de Jesus várias vezes. Os anciãos eram líderes influentes, representando tanto aspectos religiosos quanto políticos, mas sem exercer funções sacerdotais no templo. Já o capitão do templo era um sacerdote de nível inferior, mas que tinha autoridade policial ligadas ao templo. Esses grupos viram a igreja como uma ameaça ao judaísmo e à posição religiosa que ocupavam, e estavam dispostos a fazer qualquer ameaça ou agressão que fosse necessária para fazê-los parar. Esferas de perseguição. A igreja era perseguida por razões religiosas e políticas. No sentido religioso, tinha uma grande inveja dos apóstolos por causa dos sinais que eles operavam e por causa das multidões que os seguiam. E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública, Atos 5, 17 e 18. À medida que os apóstolos testemunhavam da sua fé com poder, ganhavam mais e mais admiração do povo. Muitos se convertiam ao evangelho e até mesmo vários sacerdotes obedeciam à fé cristã. A Bíblia diz, e crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Atos 6, 7. A inveja, portanto, provocou a ira desses líderes. Enquanto a igreja crescia, o velho judaísmo regredia. E no sentido político, vemos que os judeus incitavam as autoridades romanas contra os cristãos, alegando que eles tinham um outro rei e deviam ser neutralizados a todo custo. O rei Herodes, que era um representante legal do Império Romano, mandou executar Tiago e prender o apóstolo Pedro, sabendo que Pedro era um líder de destaque entre os apóstolos. Ele tensionava matá-lo a fim de aumentar o seu capital político entre os judeus. Por aquele mesmo tempo, Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Atos 12, de 1 a 5. Sabemos que se o Senhor não tivesse intervido milagrosamente, Pedro certamente teria tido o mesmo fim de Tiago. A igreja enfrentará oposição. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. À medida em que o mundo insiste em funcionar sem Deus, ele vai se transformando num sistema interrelacionado do mal. Trata-se de um estado espiritual caótico e hostil aos princípios do cristianismo. Existe um espírito que opera nos filhos da desobediência, persuadindo-os a andar segundo os desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, tornando-os filhos da ira. Este é o espírito do mundo. Está escrito, mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios 2,12. Nós cristãos somos orientados a não aceitarmos esta moldura, a moldura do mundo. A nossa vocação é sermos transformados segundo a imagem de Cristo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Eu vos renoveis no espírito do vosso sentido e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aos Efésios 4, 23 e 24. Ponto de número 2, a igreja protegida, um anjo de Deus.
E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública, mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Atos 5, 18 a 20. Em meio às nuvens escuras das perseguições, encontramos o lampejo glorioso da soberania divina. Neste episódio, a igreja contou com o livramento sobrenatural do anjo do Senhor. Não é incomum a presença de anjos no livro de Atos. A Bíblia diz: o anjo do Senhor falou a Filipe em sua missão evangelística, Atos 8:26. Um anjo de Deus dirigiu-se a Cornélio em visão, Atos 10, 3 e 4. O anjo do Senhor esteve presente na libertação de Pedro na prisão, em Atos 12. O anjo de Deus esteve com Paulo em alto mar, Atos 27, 23 e 24. Quem são os anjos de Deus? O escritor aos Hebreus responde: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Aos Hebreus capítulo 1, verso 14. A intercessão da igreja. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, Atos 12, 5. A execução de Tiago, poucos dias antes, deve ter impulsionado a igreja à oração contínua por Pedro. Não sabemos porque Deus não livrou Tiago da morte, porém sabemos que a igreja continuou crendo nos livramentos do Senhor. Desde os primórdios da igreja, o povo de Deus tem orado em favor de grandes necessidades e Deus tem respondido. Jesus ensinou-nos sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18, verso 1. O valor da oração. Desde o princípio, homens fiéis se dedicaram à oração e à palavra a fim de ter comunhão com Deus. Davi declarou: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Salmos 55, 17. Outro homem de oração foi o profeta Daniel. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel 6:10. O Senhor Jesus Cristo foi o maior exemplo de alguém que fez da oração o oxigênio de sua própria alma, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Hebreus 5, de 7 a 9. Todos quanto têm andado com Deus consideram a oração como o principal negócio de suas vidas. Martinho Lutero dizia: tenho muito que fazer, mas não posso passar sem orar pelo menos 3 horas por dia. João Wesley afirmava: Deus nada faz senão em resposta à oração, e confirmava sua convicção orando 2 horas diariamente. A principal característica de David Brainerd era a sua vida de oração. Seu diário está cheio de relatos de oração, jejum e meditação. Ele escreveu: gosto de estar sozinho em casa, onde posso passar bastante tempo em oração. Hoje separo este dia para jejum secreto e oração a Deus. Quando volto para casa, entrego-me à meditação, à oração e ao jejum. Paulo escreveu: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aos Efésios 6:18. Não podemos orar para impor a nossa presença, os nossos desejos, visto que Deus sabe muito bem de tudo o que necessitamos e daquilo que é melhor para nós. Não podemos orar para impressionar ou persuadir Deus a fazer coisa alguma. Ele é soberano em seus atos e decisões. Não oramos para mudar a mente de Deus, principalmente porque Deus não muda, como acontece com os homens. Ele só pode alterar as circunstâncias que concorrem para o cumprimento de seus propósitos eternos. Quem muda na oração somos nós. Um encontro com Deus com certeza mudará a nossa mente e a nossa vontade, conformando-as com a vontade soberana de Deus. Talvez você pergunte: se Deus sabe todas as coisas, por que preciso orar?
Precisamos orar a fim de que a nossa mente e nossa vontade sejam levadas ao lugar do pleno acordo com a mente e a vontade de Deus. Deus é um Pai que deseja ter comunhão com seus filhos. Ele sabe do que precisamos, porém, mais do que tudo, Ele deseja que tenhamos conhecimento de sua perfeita vontade. Na oração, Ele fala conosco e nos ajuda a entender os seus planos e propósitos, nos transformando cada vez mais à semelhança do seu Filho Jesus Cristo. A oração faz parte de uma vida de santidade. O salmista escreveu: pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas. Estas a ele não chegarão. Salmo 32, verso 6. Ponto de número 3. A igreja destemida. Testemunho com poder. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Atos 5, 18 a 20. A prisão pública dos 12 teve um livramento glorioso e seguiu-se com um poderoso testemunho do Evangelho de Cristo. Na sequência, os apóstolos foram conduzidos à presença do conselho judaico pelo capitão do templo. Ali, diante do sinédrio, foram interrogados pelo sumo sacerdote. Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 28 e 29. A ameaça do conselho era real, mas não podia intimidar os apóstolos, porque estes estavam cheios do Espírito Santo. Havia uma perfeita interação entre eles e o Espírito Santo de Deus. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos 5, 32. Convictos de sua fé. Os apóstolos só não foram mortos na audiência por causa da sábia intervenção de Gamaliel, e só foram liberados depois de serem duramente açoitados e severamente proibidos de falar no nome de Jesus. Para muitos, uma intimidação assim seria o suficiente para fazê-los calar. Entretanto, para os apóstolos não significou nada disso. Eles estavam convictos de sua fé e de sua missão em testemunhar de Cristo. Ao invés de ficarem tristes e com medo, a Bíblia diz: retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos 5, 41 e 42. As perseguições não cessaram, mas a história da igreja de Jerusalém seguiu-se, como o sábio Gamaliel havia predito. Dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Atos 5, 38 e 39. Glória a Deus. Vamos para a conclusão. Vimos nessa lição que é impossível evitar as perseguições, mas que não devemos temê-las, porque o Senhor cuidará de nós. É nosso dever cumprir as ordens de nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa segurança está em sua promessa. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele nos capacitará e nos dará sabedoria nos momentos precisos das perseguições, das calúnias e das injustiças, conforme ele mesmo disse: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho, e a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado, como
ou o que é a vez de falar, porque naquela mesma hora será ministrado o que é a vez de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Mateus 10, 16 a 20. Sigamos adiante. Somente Jesus pode nos guardar e nos capacitar em meio ao sofrimento. E breve Jesus voltará. Amém? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Judas, versos 24 e 25. Que Deus nos abençoe. Vamos estar orando neste momento para que Deus alcance vidas, toque em corações, fortaleça e abasteça você com o Espírito Santo de Deus. Aonde estiver, curve a sua cabeça e ore comigo. Eterno Pai Celestial, Deus vivo, nós oramos a Ti em nome de Jesus, clamando pelo derramar do Teu Espírito, esse Espírito de fortaleza, esse Espírito de sabedoria, de moderação, que nos capacita, Senhor, a estarmos de pé em meio às perseguições, às calúnias, à discriminação do mundo. Sim, ó Deus, a Tua igreja é diferente, ela causa comoções, a igreja chama atenção, a igreja é luz que brilha nas trevas. Portanto, Senhor, que através da Tua igreja o Teu nome seja exaltado, o Teu evangelho seja anunciado, pregado em todo este mundo. Pai, eu oro e abençoo meus irmãos, que agora o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria, o Espírito de fortaleza, possa revestir a vida de cada um dos meus irmãos que estão ouvindo a Tua palavra, compartilhando essa oração. Alcance os corações, abençoe desde as criancinhas aos mais idosos, que toda a família, Senhor, seja protegida, seja guardada debaixo da Tua mão potente. Em nome de Jesus, fica conosco. Nos guarde, nos sustente e nos leve até os confins da terra com a palavra da salvação, para que os povos conheçam a Tua verdade. Em nome de Jesus, te agradecemos hoje sempre, dizendo amém e amém.